Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945 em Garanhuns, no sertão de Pernambuco. Aos 7 anos, acompanhado da mãe e irmãos, enfrentou 13 dias de viagem em um caminhão pau de arara rumo a São Paulo. Na época, esse era o destino comum entre milhares de nordestinos que migravam para o Sudeste para tentar uma vida melhor. A família foi morar no litoral paulista em busca do pai, que havia mudado para Santos 4 anos antes. Ainda criança, Lula vendeu tapioca, laranjas e amendoim nas ruas. Aos 14 anos, se matriculou no curso de torneiro mecânico do Senai, profissão que o levou a fazer parte do movimento metalúrgico no ABC. Em 1969, entrou para o sindicato da categoria e em 1975 foi eleito presidente da entidade. A partir de 78, em plena ditadura militar, liderou paralisações históricas que culminaram com a fundação do PT em 1980. Como resultado da militância, chegou a passar 31 dias preso com base na Lei de Segurança Nacional. A primeira tentativa de assumir um cargo público foi em 1982, quando concorreu ao governo do estado de São Paulo e saiu derrotado. Mais tarde, entre 83 e 84, participou ativamente da campanha pela volta das eleições diretas para presidente da República, as diretas já. Em 86, foi o deputado federal mais votado do Brasil e assumiu uma cadeira no Congresso Nacional. Lula perdeu 3 eleições seguidas para presidente da República antes de chegar ao Planalto. Foi derrotado por Fernando Collor em 89 e Fernando Henrique Cardoso em 94 e 98. Em 2002, conseguiu se eleger e foi reconduzido ao cargo em 2006. Ao longo da vida pública, Lula esteve diversas vezes diante dos microfones do Grupo Bandeirantes. Em 81, a Justiça Militar o condenou à prisão com base na Lei de Segurança Nacional. O regime entendeu que a prolongada greve dos metalúrgicos do ABC tinha sido orquestrada por ele, que na época era presidente do sindicato da categoria. A paralisação durou mais de 40 dias e causou enorme prejuízo. Lula ficou preso nas dependências do DOPS por 31 dias e logo após ser libertado, falou sobre o futuro. Quando as pessoas tornam alguém inelegível, eles já estão tornando inelegível pensando na corrupção, na bandalheira política que é o Brasil, então eles acham que os trabalhadores também participam dessa bandalheira. Ora, o Lula não tem interesse de ser candidato a governador, a senador, a deputado federal, estadual, sequer a vereador ou a prefeito. O Lula quer ser pura e simplesmente um homem a serviço da classe trabalhadora, tentando organizá-la politicamente. Sabe daí, eu acredito que ninguém jamais conseguirá me tornar inelegível, a não ser que me matem. Porque enquanto eu estiver vivo, eu estarei tentando organizar o meu povo. No entanto, as pretensões mudaram no ano seguinte. Em 82, entrou na corrida para o governo do estado de São Paulo e acabou derrotado por Franco Montoro. Durante o debate da Band naquele ano, Jânio Quadros o questionou sobre questões doutrinárias do PT. Ele respondeu que o mais importante para ingressar no partido era ter respeito pela vontade do movimento popular. O Partido dos Trabalhadores está à vontade para dizer isso. Primeiro porque nós fomos contra a invasão da União Soviética, a invasão que a União Soviética fez ao Afeganistão. Da mesma forma que fomos contra a invasão que os Estados Unidos faz nesse ou naquele país. E a gente não quer saber se a pessoa é marxista-leninista, se é trotskista ou quiísta que é. A gente quer saber se essa pessoa tem uma prática de respeitar a vontade do movimento popular, a vontade da grande maioria que participa das assembleias. Estou satisfeito. Em 88, já havia rumores de irregularidades na Petrobras. Nesse mesmo ano, ao embarcar em Congonhas com destino a Brasília, Lula conversou com a Rádio Bandeirantes. Então, deputado federal, o petista disse, em tom de lamentação, que a corrupção faz parte da cultura do país. Ora, não se dá nem para falar mais em corrupção, porque corrupção ficou uma coisa que faz parte da cultura nesse país, ou seja, sabe, o esperto é roubar, o esperto é enganar, o esperto é passar alguém para trás. Quer dizer, enquanto persistir essa mentalidade, nós seremos um país subdesenvolvido. Em 89, Lula, então candidato à presidência da República, comentou a proposta de implantação do parlamentarismo no Brasil. Afirmou que a ideia não vingaria por causa da imagem ruim que a população tinha do Congresso.
Eu penso que é difícil isso. Eu penso que essa onda do parlamentarismo agora seria mal vista pela sociedade. Ou seja, você fazer um parlamentarismo com o atual Congresso é no mínimo você imaginar que o Brasil tem 140 milhões de imbecis. Esse Congresso só tem sentido você fazer o parlamentarismo com um novo Congresso. O atual Congresso é um Congresso desacreditado. É um Congresso que tem a imagem de um Congresso corrupto. Tem um Congresso, o povo vê o atual Congresso como os congressistas doedando o que se recebe. O Brasil atravessava um período de gigantesca inflação em 89. O candidato Lula pregava alterações na postura do governo para conduzir a economia. Ao invés de investir dinheiro em saúde, educação, transporte, o Estado investe em reflorestamento para favorecer grandes grupos econômicos. Ora, se nós quisermos reduzir a inflação, nós vamos constatar que o Estado tem que ser sério. E o Estado sério precisa ter homens sérios. Eu não vou prometer data para reduzir a inflação. O que eu vou dizer claramente é o seguinte: alguém vai ter que perder para a inflação diminuir e não pode ser mais a classe trabalhadora brasileira. Ainda em 89, durante debate promovido pela Band, Ronaldo Caiado acusou Lula de estar recebendo favores de empreiteiras. Segundo Caiado, o petista usava jatinhos de empresas para fazer campanha pelo Brasil. Lula teve direito de resposta. Primeiro eu queria entregar para a direção da Bandeirantes as viagens que nós viemos de avião fretado para possíveis provas. Segundo, eu queria dizer para os telespectadores que o que o candidato do PSD falou é uma bravata desconjurada. Primeiro porque o povo já desistiu com a campanha dele. Não precisa ninguém mais desistir, porque você já está desistido mesmo. Você possivelmente seja candidato a vereador. Segundo, é que eu digo claramente que se qualquer pessoa nesse país provar, afirmar que um aviãozinho foi pago com qualquer dinheiro de qualquer empresa nesse país, não precisava nem fazer a proposta, porque eu seria o primeiro a chegar no meu partido e dizer que esse tipo de coisa não faz parte do meu currículo político. Ao longo do debate, Lula travou discussões acaloradas com Leonel Brizola. No dia seguinte, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o petista não poupou o adversário político. O Brizola faz parte de um tipo de político que adora trabalhador quando é o trabalhador que está montando o palanque dele, ou quando é o trabalhador que está batendo palma para ele. Mas quando é o trabalhador que está em cima do palanque falando, todos eles acham ruim, ficam com ódio, acham que nós não estamos preparados. Eles só acham que nós estamos preparados para produzir os carros que eles usam, para produzir o pão que eles comem, para produzir o arroz que eles comem, ou seja, nisso nós estamos preparados. Agora, na hora de dizer que nós queremos governar, eles acham que nós não estamos preparados. Eu queria dizer claramente, eu acho que ele ofende a classe trabalhadora como um todo, e acho que isso faz parte de uma política rançosa da classe dominante. Na disputa presidencial de 94, o candidato do antigo Prona, Enéas Carneiro, provocou Lula ao fazer alusão à falta de escolaridade dele. O petista respondeu: A única coisa que eu quero responder é dizer ao nobre candidato de que é muita ignorância querer confundir capacidade política, capacidade administrativa ou sensibilidade política de como tomar decisões em benefício da maioria com curso superior. Porque se fosse assim, o Brasil não estaria nessa situação. Após as derrotas de 89, 94 e 98, Lula foi eleito presidente do Brasil em 2002. Denúncias de corrupção durante o primeiro mandato serviram de artilharia para os adversários políticos. No debate promovido pela Band durante a corrida eleitoral de 2006, o tucano Geraldo Alckmin fez duros ataques. Lula, que brigava pela reeleição, retrucou, lembrando casos que envolviam integrantes do PSDB. O estranho é ter um governo que pune os ministros que cometem erro. Porque antigamente o que se fazia nesse país era levantar o tapete e jogar toda a sujeira embaixo do tapete. E eu desde pequeno ajudava minha mãe a limpar a casa e a gente levantava o sofá para varrer. No governo de vocês não faziam isso. Quando o governador fala do Valério Dutra, ele poderia dizer que começou em Minas Gerais. É o Valério Dutra mais longo do mundo, porque começa em Belo Horizonte na campanha de 1998 e vai chegar a Brasília, levado por quem? Levado por quem? Essa é a diferença. A população escolheu Lula para governar o país novamente em 2006.
O petista cumpriu os 2 mandatos e ainda ajudou a eleger a sucessora Dilma Rousseff em 2010. Após uma disputa acirrada em 2014, a presidente foi reconduzida ao cargo. E o segundo mandato dela começou marcado por divergências entre o governo federal e a base aliada. Também não faltaram denúncias de corrupção contra Dilma, Lula e o PT. Na manhã do dia 4 de março, a Polícia Federal deflagrou a 24ª fase da Operação Lava Jato. O ex-presidente foi levado coercitivamente para depor na ala de autoridades do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Após ser liberado depois de 4 horas de esclarecimentos, Lula fez um discurso inflamado na sede do Diretório Nacional do PT, no centro da capital paulista. Disse ter ficado indignado e que se sentiu um prisioneiro ao ser levado à força para prestar depoimento. O petista usou uma metáfora para mostrar como estava se sentindo em relação ao episódio. Então quero que vocês saibam o que aconteceu hoje. Embora tenha me ofendido, embora tenha magoado a minha história, embora eu tenha me sentido ofendido porque não precisava disso, eu me senti ultrajado como depois de prisioneiro, apesar do tratamento cortês do delegado da Polícia Federal. Eu quero dizer, se quiseram matar a Jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo, e a Jararaca está viva como sempre esteve. No dia 16 de março de 2016, uma bomba veio à tona. Ligações grampeadas pela Justiça sugeriam que a nomeação de Lula para o ministério teria como objetivo tirar o ex-presidente da mira da Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro tornou públicas as interceptações horas depois de Dilma confirmar o antecessor como chefe da Casa Civil, dando a ele foro privilegiado. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Para os investigadores, o envio do termo de posse apontava para a intenção da presidente de blindar o aliado. O Planalto rebateu. Em nota, alegou que o documento seria usado caso, por necessidade, o ex-presidente não pudesse comparecer à cerimônia de posse. Lula e Dilma também tiveram uma conversa grampeada no dia 4 de março, quando o ex-presidente foi obrigado a prestar depoimento à Polícia Federal. Na conversa, Lula acusou a imprensa e os investigadores de agirem em conluio e não poupou o Congresso. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Em setembro de 2016, Lula foi denunciado por ter recebido R$3,7 milhões em propina no processo sobre o triplex do Guarujá. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, foi o responsável por explicar a decisão em uma coletiva. A apresentação com slides de PowerPoint mostrava uma série de setas apontando para o nome do ex-presidente da República. No mesmo dia, Lula fez um discurso para rebater as acusações. O político alegou que as investigações não apresentaram provas concretas e se emocionou ao afirmar que ninguém respeita a lei tanto quanto ele. Então respeito as instituições, respeito a lei. Vou prestar quantos depoimentos for necessário, pode me chamar que eu estou lá. Porque se tem uma coisa que eles têm que aprender, é que eles não estão habituados com o cidadão. A única coisa que tem orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeceira aqui dentro do país. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão em julho de 2017 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex.
E em janeiro deste ano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a decisão em segunda instância e ainda aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de cadeia.